Em relação aos traços domésticos, gente, né, uma coisa que eu não sei para vocês aí, mas quando eu descobri esse mundo dos traços domésticos, isso para mim pareceu uma coisa louca de outro mundo e eu custei acreditar. E, na verdade, o meu filho reagia, né? Era um dos motivos pelos quais o meu filho não estabilizava totalmente. Um dos, né? Tinham vários. Tinham vários furos aí na dieta que eu achei que eu estava fazendo linda e maravilhosamente bem e nos cuidados do dia a dia. Mas a questão do traço foi um deles, né? Do traço doméstico. Então, o que são traços domésticos, gente? Dependendo da superfície do utensílio, né, ou do maquinário que você utilize, por conta do material, o material ele pode ser poroso ou ele pode riscar. E aí, nesse risco ou nessa porosidade, agarra resto de alimento. Tá? O que tem ali é resto de alimento. É minúsculo, é uma pequeniníssima quantidade, mas agarra. Então, nós temos alguns materiais que riscam e que são porosos, que por mais que você lave, passe água quente, jogue água sanitária, tem restinho de alimento ali. É claro que nessa quantidade, ele não vai causar, por exemplo, muitas vezes, uma intoxicação alimentar ou um problema de saúde para as pessoas. Mas para o alérgico, pode, porque dependendo do grau de sensibilidade, gente, uma minúscula molécula de proteína ali pode causar uma reação grave em algumas crianças. E aí, dentro da nossa cozinha, a gente, neste sentido, vai ter vários locais ali que esse resto de alimento ele pode ficar aderido, por mais que a gente limpe, lave. Ah, Juliana, não, isso na minha cozinha de jeito nenhum. Eu sou a pessoa mais higiênica, mais limpa. Você pode lamber o chão da minha cozinha aqui, que tá super limpa. Eu passo pano, eu passo produto todos os dias e não tem nada disso na minha cozinha. Tem, porque não é questão de limpeza superficial com produtos, enfim, é realmente a questão da reentrância ali, né, dos materiais, porque a sua limpeza não chega lá, não chega. Realmente esse resto de alimento fica aderido. E aí, gente, nesse resto de alimento, vai ter resto de alimento, de vários. Então, se tá ali uma casa, uma cozinha, onde a família não fazia dieta de restrição super bem feita, né, de leite, derivados, inclusive seus traços antes de receber aí o diagnóstico da criança, muito provavelmente em todo material que risca e que tem poros, que é poroso, vai ter traço da proteína do leite de vaca, como vai ter traço da proteína da soja, do trigo, do milho, da banana, de todos os alimentos. É porque é resto de alimento que tem ali. Né? A gente fala traço é porque é traço, é pequena quantidade que está ali. E aí, algumas crianças muito sensíveis, era o caso do meu filho, se o alimento da mãe ou da criança encostar nesses utensílios, esse resíduo da proteína pode passar para o alimento, ter contato com a criança e a criança fazer reação alérgica. Às vezes não faz aquela reação alérgica de estourar, em alguns casos, mas fica ali aquela inflamação. A criança está sempre com chiado, a pele nunca está limpinha, o intestino está sempre inflamado, a criança não ganha peso, o refluxo está ali, né? Então é aquela criança que fica morrinhando às vezes nos sintomas. Melhorou porque teve uma retirada maior ali de leite derivados ou do outro alimento que se tem suspeita, mas nunca está plena, nunca está excelente, normal, saudável, tá tudo bem. Sempre tem uma coisinha, desconfie, tá? Desconfie. E aí a gente tem que fazer na verdade, não é nem né, uma higienização, claro, né, como todo mundo já deveria fazer, mas a gente tem que fazer, na verdade, um processo de separação dos utensílios, que a gente consegue higienizar, que não são porosos, que não riscam, então a nossa limpeza ali diária mesmo vai conseguir tirar, né, esses resíduos de alimento, e junto ali tem traço de tudo, e a gente vai ter que, naquele momento onde a gente está investigando se a criança reage a traços, né, está com uma suspeita se a criança reage a traços, naquele momento eu vou precisar restringir, não utilizar aqueles utensílios ou comprar algum
uma coisinha ou outra nova, não precisa trocar a cozinha toda, né, gente? É só realmente saber o que pode ser higienizado. A gente vai ter que ter alguns cuidados aí essenciais, porque senão o alimento da mãe ou o alimento da criança entra em contato com essas superfícies e esses traços, eles no contato, eles passam para o alimento. Traço, gente, eu já escutei essa pergunta algumas vezes e eu tô sorrindo assim só para dar uma descontraída mesmo, né? Porque dá essa dúvida. Porque a gente conhece muito questão, né, de infecção por vírus, por bactéria, por verme. Então a gente fica pensando assim, poxa, mas aí se tiver qualquer coisa de leite derivados na cozinha, será que isso vai pular para a comida, né? Da criança alérgica ou da mãe que está em dieta? Como é que funciona isso? Até que tem um jeito, vamos dizer assim, que a proteína não é que ela pule, né? Ela não é um bicho, ela não é um ser vivo, ela não tem perninhas, ela não vai pular. Mas se ela for levada pelo ar, ela pode migrar de um local e cair em cima do outro. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com os vapores, por exemplo, aquecer um alimento, né, perto de um outro alimento, por exemplo, que a mãe ou a criança vão comer, a proteína sobe e deposita, né? Mas foi porque subiu pelo vapor. Deposita ali em cima do alimento que não poderia ter contato, né, com o resíduo do leite de vaca, derivados ou outro alimento. Então, nesse caso, até que ela tem um veículo aí que leva. Mas fora isso, ela não pula, tá, gente? Então tem que ter um contato. Então, se você faz tudo separadinho, né, na medida que a criança precisa, deixa o alimento ali bem fechado na geladeira, não utiliza as vasilhinhas de plástico antigas, faz essa troca, ou se você tem vasilhas que possam ser bem higienizadas, né, nos utensílios que não riscam, nos materiais que não riscam, que são, anota aí, vidro, alumínio, louça e inox, esses podem ser bem higienizados, né? E aí a gente consegue realmente tirar qualquer resíduo de alimento que tem ali, tira traços também. Esses podem ser bem higienizados, eles não riscam. Os outros, gente, aí são vários utensílios, eles vão aderir um resíduozinho ali e pode ter esse contato cruzado e a criança ter o contato com esse resíduo, esse traço doméstico da proteína e fazer reação alérgica. Então, fiquem atentas a esses cuidados, né? É muito importante. Dentro do meu programa, eu ensino passo a passo da higienização da cozinha para fazer o controle de traços domésticos. Quando a gente está ali num processo de investigação, se a criança reage ou se a gente já sabe que a criança reage, né? Então, tem todo um passo a passo de como higienizar essa cozinha. Eu explico tintim por tintim, mostrando os utensílios, mostrando como higienizar, né? Para que a gente deixe realmente a cozinha segura para essa criança bastante sensível e que pode reagir a esses traços domésticos.